Na Rádio SOS, um convite especial. Caminhando com Cristo, estudo bíblico no ar. Temas de fé e esperança pra iluminar. Caminhando com Cristo, vem aprender e caminhar. Olá, queridos ouvintes! Está começando mais um programa e hoje vamos tratar de um tema que, para muitos, causa medo, incerteza ou tristeza: a morte. É verdade, Ana. A morte é uma realidade que todos enfrentamos. Mas a Bíblia nos ensina que, para quem tem Jesus, a morte não é o fim. É só uma mudança de endereço. E é exatamente isso que vamos conversar hoje. O que é a morte, o que acontece depois dela e qual é a diferença entre quem aceita Jesus e quem vive sem ele. Número 1. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Primeiro, é importante lembrar que a morte não fazia parte do plano original de Deus. Em Gênesis, Deus criou tudo para a vida e para o bem. Mas, por causa do pecado, a morte entrou na história da humanidade. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte física e espiritual veio como consequência da desobediência. Mas Deus, em seu amor, preparou um caminho de salvação, por meio de Jesus. Número 2. Para quem está em Cristo, a morte não é o fim. Essa é a grande esperança do Evangelho. Jesus venceu a morte. Em João 11, 25 a 26, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, quem aceita Jesus como Salvador não experimenta a morte eterna. Quando o corpo físico morre, a alma vai morar com Deus para sempre. É por isso que dizemos que o cristão não morre, ele apenas muda de endereço. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 23, disse: Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele sabia que a morte para o cristão é o início de uma eternidade gloriosa com o Senhor. E número 3. O que é a morte eterna? A Bíblia fala de dois tipos de morte: a física, que é a separação do corpo e da alma, e a espiritual, que é a separação eterna de Deus. Essa segunda é o que a Bíblia chama de morte eterna. Em Apocalipse 20, 15 está escrito: Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é sério. A morte eterna é a consequência final de viver sem Deus, de rejeitar o sacrifício de Jesus. Mas a boa notícia é que ninguém precisa passar por isso. Jesus veio para nos dar vida eterna. Número 4. A salvação precisa ser decidida antes da morte. Muita gente deixa para depois, mas a verdade é que a decisão por Cristo precisa ser feita enquanto estamos vivos. Depois da morte, não há mais oportunidade de arrependimento. Em Hebreus 9, 27, lemos: Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É por isso que é tão importante aceitar a Jesus agora, enquanto há tempo. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. E número 5. E o que acontece quando um cristão morre? A Bíblia nos mostra que os salvos vão imediatamente para a presença de Deus. Como disse Jesus ao ladrão na cruz em Lucas 3, 23. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há espera, não há purgatório, não há limbo. A alma do salvo vai diretamente para a eternidade com Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo afirma: Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E número 6. Como viver com essa esperança? Quando entendemos que a morte não é o fim, vivemos com mais leveza, com mais propósito e com mais fé. A morte perde o poder de nos assustar, porque nossa eternidade está segura em Cristo. E é por isso que precisamos falar de Jesus com todos. Precisamos levar essa mensagem para os que ainda estão longe, porque só Ele tem palavras de vida eterna. João 5:24 diz:
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido ouvinte, a morte é uma realidade, mas para o cristão ela não é o fim, é o começo da eternidade com o Pai. E se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não espere mais. Entregue sua vida a Ele hoje. Assim você pode ter a certeza de que, ao partir deste mundo, viverá com Deus para sempre. E se você quiser aprender mais, ser discipulado e viver essa nova vida com Cristo, venha conhecer a nossa sede em Caçapava do Sul, na rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Vai ser uma bênção caminhar com você. E até o próximo Aprendendo a Bíblia. E lembre-se, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus, em João 11:25.